Eu quero já agradecer também aos irmãos aqui de Campo Grande, que pela graça de Deus têm aberto o coração para esta palavra, né? Irmão Marcos, me perdoe, irmão Cláudio, que é um pregador e tem feito esse trabalho, tem despertado, mas alguns vocês devem ser agradecidos, e é muito bom a gente receber a luz da palavra sem olhar pelas fraquezas humanas, que sempre Deus trabalha de certa forma que muitas vezes é para causar tropeço mesmo. Ele usa quem a gente acha que não deve usar. Sempre Deus faz assim, certo? E a gente é agradecido a Deus por tudo. Até mesmo a gente não vem para falar mal de ninguém. Se tem muita gente que gostaria de falar mal do pastor Joaquim Gonçalves Silva, tem que saber que Deus usou ele. E não importa as fraquezas que ele teve, porque todos nós temos fraqueza. Todo ser humano tem fraqueza, de um jeito ou de outro. Tem fraqueza, né? Mas Deus usou. Então Deus continuará usando, fazendo o seu trabalho, através de cada um de nós que estamos lutando para não ficar caindo em pecado, mas para viver uma vida digna do Evangelho. Amém? Deus abençoe vocês. É um grupo pequeno, mas sempre é a nata que não criou bicho. E tem nata por aí que já está bichada, certo? Aí diz, mas é a nata, esse povo da mensagem é a nata, mas tem hora que é uma nata que já está bichada, com tanta coisa, tanta doutrina errada, que é uma nata estragada. Mas nós estamos agradecidos a Deus, que Ele vai nos dando força para poder ser uma nata melhor, uma nata que glorifica Ele. E nunca achando que somos melhores que os outros. Nós não somos melhores que os outros. É que Deus nos escolheu. E a samaritana vai fazer o quê? Deus chamou a samaritana. O ladrão da direita vai fazer o quê? Ele me chamou. E eu quero ir para o seu reino. Ele disse, não, mas você vai estar comigo hoje no paraíso. Vamos começar pelo paraíso primeiro, depois você vai para o reino. Mas quem não vai para o paraíso também não vai para o reino. Então Deus teve que tomar sempre os piores. Agora, Deus não toma nós para ser os piores. Deus toma os piores para ser melhores. Certo? Então a gente precisa estar sempre preparado para isto. Bom, sem nenhum comentário a mais, hoje eu trouxe tanta mensagem aqui, eu tenho muita mensagem, né? Tem uma pasta de mensagem, mas eu pensei em falar, vai até meia-noite, acho que dá. Com esse calor, irmãos, com esse calor. Mas eu vou tomar aqui uma coisa, até vou dar o título aqui antes de começar a leitura, porque eu quero falar um pouco de toda a revelação. Um pouco de toda a revelação, certo? Eu não consigo falar tudo, então vou falar um pouco de toda a revelação. Amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe vocês que estão conosco através da internet aí por todo o Brasil. Talvez ali na África nós temos alguém nos ouvindo, e em Portugal nós sabemos que temos a família Kovac sempre nos ouvindo. Deus abençoe. E aí por todo o Brasil, que nesse momento não dá tempo da gente expressar quantos estão conosco nesta adoração a Deus. Vamos ler o versículo mais conhecido e mais usado por nós, Apocalipse 10, verso 7, certo? Isso daqui é que faz muito bem a nossa alma, a mensagem que tem cumprido nos dias do profeta William Marion Branham. Desde o início eu já quero fazer claro, a gente não vem para revelar nada, a gente vem para mostrar a revelação. Aquilo que já foi revelado, a gente só vem e mostra para vocês. Quem quer crer, crê. Quem não quiser, fica sem crer mesmo, não tem problema. Isso não é para quem quer, nem para quem corre, mas para quem Deus chama. Amém? Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Pai, nós cremos na sua palavra.
E é por isso que estamos aqui. Paulo diz, crie, por isso falei. E nós cremos, por isso falamos. Eu creio nos selos revelados, eu creio nos trovões revelados, eu creio na manifestação do Filho do Homem, eu creio na vinda do Filho do Homem revelada, eu creio no dia que ninguém sabia e hora que já foi revelado, eu creio naquilo que o Senhor manifestou, o seu novo nome, eu creio em toda a sua palavra. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Bem, eu acho que falar de uma coisa que a gente crê é tão bom. Certo? Coisa boa é falar do que a gente crê. Um pouquinho de toda a revelação. Antes de qualquer manifestação, irmão Brana diz que até a era tinha que terminar para manifestar o Filho do Homem. 206, a festa das trombetas. Quem quer marcar por aí, por todo o Brasil, vai marcando, porque hoje eu vou dar parágrafo à vontade. Certo? 206, a festa das trombetas é aqui, foi traduzida por Goiânia que eu estou lendo. Depois, se você quiser, procura qual parágrafo é na outra, certo? Para mim, tudo é mensagem, tudo é boa. Sendo profeta, para mim é bom. Eu não tenho problema de fazer acepção de tradução de mensagem. A questão é a revelação da mensagem. Enquanto o povo está preocupado com a tradução, nós estamos recebendo a revelação desta mensagem. Houve 3 estágios disto, como eu disse. Os mártires, a era dos mártires por isto, e então o estágio dos reformadores. E agora, o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Então aqui já estamos tendo que entender. Quando terminada a era de Laodiceia. Se não terminou a era de Laodiceia, é por isso que as pessoas não sabem. Mas como para nós terminou, sabemos. Porque o profeta diz, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Você tem conhecimento deste mistério? Amém? Dá graças a Deus por isto? Muito bem. Eu tenho aqui, hoje tem se cumprido esta escritura 108. Eu vou te dar sempre 2 mensagens, porque 2 ou 3 testemunhas é o que ajuda no assunto. As pessoas dizem, vocês usam parágrafos aqui, parágrafo ali, mas se eu conseguir formar o quadro, você vai ver a revelação. Se eu não conseguir formar o quadro, você vai ver uma vaca comendo capim em cima da árvore. E é isso que o povo está fazendo. Eles pregam, mas não formam o quadro, aí você fica sem saber e a vaca está comendo capim na copa da árvore. Aí está errado. Por isso que as coisas estão todas erradas. Então eu posso fazer a leitura de um parágrafo numa mensagem, noutra mensagem, mas aquilo estou formando um quadro para vocês. O irmão Brana fez isso com as Escrituras. E nós fazemos isso com a mensagem. Certo? Aqui está. Hoje tem se cumprido esta escritura, tradução de Goiânia, aquela amarelinha, 108. Agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Certo? Já 2 mensagens para vocês verem que a manifestação do Filho do Homem aconteceria exatamente quando terminasse a era de Laodiceia. Terminou, por isso nós temos o ministério do Filho do Homem em William Branham. Você não pode ter diferente. O Filho do Homem é Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo num outro homem. Não é Jesus Cristo que vem lá do céu e você me mostra as suas mãos aí para me ver se está furada mesmo. Não, isso daí ele fez lá atrás. Agora não. Agora é Jesus Cristo num outro homem. Então foi Jesus Cristo em William Branham. Amém. Essas coisas, elas são tão boas. Eu posso te dar aqui um parágrafo 222.
provando sua palavra. Isso daqui é aquela azulzinha, tradução da voz de Deus. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas essas coisas aqui. Mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que? Poderosa do que? Espada de dois gumes. E discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele deve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Notem, isto quando vemos acontecer, veja isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio, a coluna de fogo. Que coisa! Provando que ele é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo mesmo era... Jesus Cristo mesmo ontem, que era Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isto? Ontem foi Cristo quando Paulo estava falando. Hoje, vê você, no Novo Testamento, quando Paulo estava falando. O Filho do Homem, eternamente, o mesmo Cristo, no último dia, está vendo? Foi nos dias de Moisés, nos dias de Paulo e nos dias de Brana. Ele está mostrando o mesmo Filho do Homem. Isto ele fez o seu trabalho desde lá atrás. Temos também o parágrafo 236, que eu não vou ler todo porque ele é muito extenso. Mas vocês podem ler em casa, 236, provando a sua palavra. Mas era um homem, falando de Jesus Cristo. Ele diz, vou voltar desde o início do parágrafo, porque vai dar mais sentido. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Você sabe que o William Branham também fazia isso. Então ele não era Jesus. Para você entender. E muita gente diz ao contrário. Ele não era Jesus. Era Jesus que estava nele. Ele ainda não tinha nascido. Mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim. Lá atrás, era um homem em carne humana, encontrou com Abraão e Abraão chamou ele de Elohim. Abraão são os ministros. A Sara é a igreja. Agora, cadê os ministros para dizer que em Brana estava Elohim? Cadê os ministros? Lá atrás, Abraão deu uma olhada, viu um homem igual nós, até com poeira nos pés, e para Abraão, ele não teve dúvida, ele diz, meu Senhor. Ele sabia que era Elohim, que estava chegando na casa dele. Onde estão os ministros do Brasil e do mundo para dizer amém? Certo? Elohim está conosco. Elohim, Jeová, está conosco. Eu vou ler isso aí para vocês também, que o irmão Branham fala. Pois o irmão Branham era muito simples, muito humilde. E ele não podia dizer eu. Esse ministério está aqui em mim. Era o povo que tinha que olhar e ver. Bom, quando Elohim chegou, Elohim não teve que dizer, Abraão, eu sou Elohim. Não, Abraão que disse, Elohim, Senhor. Entende? Não é Branham que tem que falar, é nós que temos que falar. Assim, ele diz, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Mostrando, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja. Veja, não mais como uma igreja. A noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. E eles estão esperando aquele dia para frente. Aquele dia é o dia do irmão Branham. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Isso daqui é mais um pouco da revelação, que nós não somos mais noivas, somos casados, somos esposa.
olha aqui, escute bem, o que veio fazer o ministério do profeta. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Você vê que o Filho do Homem tinha que estar aqui na terra em carne humana para unir os dois. Quer dizer, nós somos a noiva. Cristo é a palavra, o esposo, o noivo. Então o Filho do Homem, Deus em William Branham, aqui na terra, unindo-nos com a palavra, que é a revelação. Aqui está escrito no 101 desta mensagem, provando a sua, me perdoe, a festa das trombetas. 101. Eu quero aproveitar meu tempo aqui, porque vou te falar. São coisas tremendas e boas para todos nós. Então a noiva conhecerá seu esposo, conhecerá seu companheiro, a palavra revelada. Tem gente que está esperando conhecer o noivo, um homem de carne. Branham veio e diz, não, é a palavra revelada. O que é seu marido, seu esposo, é a palavra revelada. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui. Ainda estou provando sua palavra, 236. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ela não pode ser um credo. Ela tem que ser a palavra, porque o esposo é a palavra. Assim como o esposo é a palavra, a esposa tem que ser a palavra também. Deus não casa com credo, Deus casa com a palavra. Se você é um irmão credo, Deus não pode casar com você. Ele casa com o irmão palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem, não clérigo. Eu não sei. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja a Ele como sendo um. Você pode, ninguém nunca tornou esta palavra tão real como William Branham, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, estava em carne humana nos Estados Unidos, no entardecer, fazendo real esta palavra para poder nos unir com Ele. Deus era um segredo, hoje Ele não é mais. Deus era um mistério, hoje Ele não é mais. Cristo era um mistério, hoje Ele não é mais. Branham pregou diferente de Paulo. Paulo pregou Cristo, o mistério de Deus. Branham pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Então você tem que ver agora Ele revelado. Ele é mistério durante as eras, mas foi revelado quando a era terminou. Amém. Agora você nota o que ele vai dizer, porque ela precisa estar casada. Tem gente que está esperando Jesus para ele ir para o céu e casar com Jesus lá no céu. E não tem casamento no céu. Você vai ficar sem casar. Porque não tem casamento no céu. Vamos ver onde é que o irmão Branham diz o casamento. Vou repetir esse pedaço. Estou no 236, que ele é grande. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja a Ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Ele diz, ela já está unida. Ela já está casada. Vamos para a ceia das bodas. Ele diz, não vamos para as bodas. Ele diz, vamos para a ceia das bodas. Amém? Aleluia. Eu creio que cada coisinha dessa daqui é um alimento para nós. Agora, eu quero fazer mais claro, para você ver a manifestação de Deus aqui na terra, foi Deus num homem.
e Deus num homem, você tem que respeitar. Foi a encarnação, Deus num homem, não é outra coisa. Eu estou repetindo coisas para vocês, porque eu sei que tem muita gente que ainda não ouviu e precisa receber este alimento, este pão. Olha o que diz o irmão Branco. Me acompanha, por favor. A gente tem uma mente rápida por causa da revelação, mas vocês também são filhos. A esposa tem uma mente rápida também, ela acompanha o esposo. Certo? O que Cristo é, você é. Cristo é a palavra, você também é a palavra. Amém? Ele diz 239, a união invisível da noiva. Para começar, você nota que esse casamento, esta união, é invisível. Por quê? Porque os outros não estão vendo. Os demais podem conhecer muita coisa, mas eles não estão vendo esta união. Nós estamos vendo esta união porque estamos unidos com Ele. É a união invisível, o profeta pregou. As pessoas querem ter uma união visível. É invisível, é a revelação que entra no indivíduo e esse indivíduo casa com a revelação. Você sabe o que é um casamento? É um sentimento físico, mútuo, sexual, um com o outro. Você sabe o que é o casamento do crente com Cristo? É um sentimento mútuo de revelação espiritual, eu e Cristo. É aquele sentimento. Você sente bem nesta revelação. O prazer natural de um casal está apontando, quando você é revelado, você tem um prazer espiritual com a revelação em Cristo. Se nós não somos revelados, não sentimos o prazer, o gozo com Cristo. O gozo com Cristo nós sentimos porque somos revelados. A revelação nos atingiu, casamos com Jesus e sentimos o gozo do prazer espiritual desta revelação. Amém. Alguém pode dizer que eu sou doido, mas sou um doido-são. Certo? 239, eu estou lendo aqui, a união invisível. Observe a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Vocês devem notar com respeito ao Filho do Homem. Fala, Sodoma sempre está nos dias do Filho do Homem. O Filho do Homem era Cristo no profeta. O irmão Brana perguntar para ele, você é o Filho do Homem? Ele diz, não, eu sou um dos filhos do homem. Por quê? Porque ele era a manifestação do Filho do Homem. Jesus Cristo estava em carne nele. Amém? Jesus Cristo em carne nele. Agora, Jesus Cristo numa carne, ele chamava Brana. Você olhava e via por fora. E você olhando por fora, eu quero ver você ter a revelação que Abraão teve. Olhou nele e disse, esse é Deus. Esse é o Senhor. Esse é Elohim. Em carne, ele apareceu para Abraão com os pés sujos. Para nós até ele apareceu de terno e gravata. Para Abraão ele apareceu com os pés sujos. E Abraão diz, meu Senhor. Quer dizer, o Senhor é o Criador do universo. Está aqui debaixo desse carvalho. Na minha casa, Deus, o Criador. Pescando, caçando. Que coisa boa. Isto é maravilhoso. Aleluia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, ao escolhido. Note o que sucedeu a Ló e aquele ali embaixo em Sodoma. Observe a Billy Graham e a Oral Roberts. E a eles ali embaixo entre essas denominações. Observe a igreja escolhida, Abraão, tirado para fora. Observe que classe de sinal. O próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. Eles vão dizer, vocês dizem que Jesus Cristo é Brana, ou Brana é Jesus Cristo? Foi Brana que pregou isso aqui. Não foi eu que preguei, não. Eu estou só lendo. Pelo menos coragem de ler nós temos. Vou repetir. Somos o Abraão? Somos. Observe a igreja escolhida Abraão. Tirada para fora. Essa é a igreja. Os que saíram, tirados. Vocês foram tirados para fora agora. Eu fui tirado para fora, vocês foram tirados 2 vezes. Nós fomos tirados para fora lá atrás e foi tirado outra vez. É tremendo isso.
Fomos tirados para receber a mensagem do profeta, primeira e segunda etapa, e agora fomos tirados da primeira e segunda para aceitar a terceira. Você tem que saber que dentro da primeira e segunda, você não consegue aceitar a terceira. Sai dela, povo meu! Nós ouvimos esse grito lá no princípio: sai dela, povo meu, para sair das denominações pentecostais e demais e aceitar a mensagem, crer num profeta, crer na deidade, um só Deus. Nós aceitamos um profeta, cremos em Deus, aceitamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora você está sendo tirado para fora outra vez para crer que Deus manifestou verdadeiramente em William Branham como o Filho do Homem naquele dia, como Elohim encarnado. Amém. Observe a igreja escolhida. Abraão tirado para fora. Observe que classe de sinal. O próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Senhor, Deus, Elohim, ali parado em carne humana. Irmãos, isso é pesado. Se você colocar na balança, dentro da própria mensagem, que eles nunca viram, eles viram Branham só como um profeta. Mas o que o William Branham está pregando, quando ele está a mesma coisa de dizer, você diz que eu sou um anjo. Você diz, esse era um anjo. Você diz, esse que apareceu na casa de Abraão, era um anjo. Ele diz, a minha Bíblia diz que foi Deus. Você diz que quem apareceu nos Estados Unidos foi um anjo. É muito bom isso daí. Mas eu quero ver você ver o outro lado. Foi Deus. Senhor Deus, Elohim, ali parado em carne humana. Meu irmão, lá atrás foi Deus. Senhor Deus, parado em carne humana, chamado Jesus Cristo. Isto foi no amanhecer, com os judeus e samaritanos, mas para nós, os gentios, tinha que vir no entardecer. No entardecer, Zacarias 14, 6 e 7 diz, haverá luz. Houve luz nos Estados Unidos, no entardecer. E o que era no entardecer? Esta luz. Era isso daqui outra vez. Você dirá, era um anjo que apareceu nos Estados Unidos. Branham era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus, Senhor Deus, Elohim, ali parado em carne humana, mostrando que ele ungiria a sua igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana, não em carnes. Mas Deus operando em carne, é singular. Deus operando novamente em carne humana. Ele diz, é a igreja. Mas logo ele mostra, porque a igreja tem que ver Deus manifestado em carne humana. E Deus estava operando em carne humana. Você pode ter uma revelação dessa? Eles dizem que eu bati a cabeça. Eles dizem que eu fui acidentado em 79. Aí diz que eu bati a cabeça. E por isso que eu creio nessas coisas. Um irmão diz para eles que precisava ter batido mais a cabeça. Ou senão eles têm que bater muita cabeça para poder crer nisso também. Eles têm que bater a cabeça para crer. Mas o interessante é que não é isso. Certo? Não é isso. A verdade do assunto, não é isso. A verdade do assunto é que eu tive um acidente em 79, mas a revelação veio 20 anos depois, em 99. Certo? E já tinha sarado, está tudo bom. Não tomo remédio controlado também, não. E não sou contra quem toma, não. Talvez tenha uma deficiência, precisa tomar mesmo, não tem problema. Entende? Mas a questão é que eles têm que saber que isso daqui é Bíblia, é mensagem de William Branham. Que eles precisam de ver essas coisas. Deus tem feito isto e tem ungido um homem, uma carne, como Deus na terra. Você quer ver mais um pouquinho? Outra escritura para ficar como um testemunho. 154, 155, qual é a atração sobre a montanha? Parte B, do 154. Como foi em Sodoma? Lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, o qual era Deus mesmo, o Filho do Homem. Revelou a si mesmo na forma humana, realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele, dentro da tenda. Conversando com Abraão aqui, e dizendo, por que Sara está rindo? Sara estava lá dentro da tenda.
Então quem fez isso? Era Deus mesmo. E o William Branham disse, ele está aqui nesta noite. Virou as costas para a congregação e fez a mesma coisa. O que você quer mais? Certo? O que eu quero mais? Deus estava em carne humana. É fácil ficar, ó Senhor Deus do céu. Sim, eu quero ver você dizer Deus a hora que ele está na terra. Por isso Jesus Cristo disse, crede em Deus, crede também em mim. Porque se você não crê em mim, não adianta crer em Deus. Para você crer em Deus, você tem que ver Deus no homem primeiro. Deus estava em carne, em Jesus, lá no amanhecer. Deus estava em carne, em Brahma, no entardecer. Amém. Agora eu quero ver você, ver Deus em carne em mim e em você, hoje. Porque não parou, aquilo não parou, é uma corrente. Até levar esta esposa para a glória, Deus está em carne em nós. O ministério da esposa no último dia, que comeu o livrinho, que quem não come não pode falar nada. Eles têm razão de estar tudo enrolado. Eles não comeu o livrinho. Se eles tivessem comido o livrinho, então eles tinham que profetizar outra vez o que Brana já profetizou. Que está dizendo, profetize outra vez. Então, você tem que repetir aquilo que foi dito por William Branham, porque não tem mais profeta para os gentios. Em William Branham terminou o 7º anjo, 7º selo, 7º trovão, 7ª trombeta gentia, terminou ali. Terminou. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós somos a extensão do 7º anjo. Nós somos uma extensão do 7º selo. O 7º selo não terminou em Branham, o 7º selo começou em William Branham, termina em nós. Esta mensagem, da hora em que pregamos, que o povo não está entendendo, é o 7º selo. Isso daí é o 7º selo. Esse daí é o 7º anjo, ainda. Manifestando sua mensagem aqui, porque eu comi um livrinho que o 7º anjo revelou. Se você comer o mesmo livrinho que eu comi, você vai ser obrigado a falar o mesmo que eu falo. Mas se você não comer, você nunca vai falar o que eu falo. Só vai falar se comer. Se não comer, não fala. Então, aqui está. Vocês notaram? E um deles, 3 homens desceu do céu. Que coisa, haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu naqueles dias. Ele diz, e um deles, o qual era Deus mesmo. E ele mostrou que Billy Graham e Oral Roberts eram os 2 anjos. Nunca falou de Deus. Eu que estou falando dele hoje. Ele falou Billy Graham e Oral Roberts, mas ele nunca falou o Deus. Ele estava ali. Então eu estou aqui para fazer claro, porque o ministério da esposa de Cristo, que é composto de pastores, evangelistas, apóstolos e mestres, nós estamos aqui para fazer claro, o ministério do 7º anjo na terra foi Jesus Cristo em carne, foi Deus em carne mesmo. Está aqui, foi Deus mesmo em carne, não foi outra coisa, não foi só um anjo. Branham não era só 7º anjo da era de Laodiceia. Branham não foi só 7º anjo de Apocalipse 10. Branham foi Deus em carne. Branham foi a manifestação de São Lucas 17, 26 a 30, que era o Filho do Homem, Jesus Cristo, numa carne chamada William Branham. Ele diz, tu disseste que isto repetiria outra vez, quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. Então repetiu. Nos dias de William Branham, isso já repetiu. Amém. Amém. Glória a Deus. É tanta coisa boa. Vamos deixar para frente mais alguma coisa aqui. Mas é muita coisa boa para o povo de Deus. Você sabe o que o irmão Branham, ele mostra? Que o 7º selo é quem traz Cristo à terra. Eles estão esperando isso acontecer. 217, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Uma parte do parágrafo diz assim, por todo este tempo, Noé estava na arca, igualmente a noiva está selada dentro com Cristo. Você tem que saber que esse tempo é nosso tempo agora, que estamos selados dentro com Cristo, assim como Noé estava na arca e o juízo estava descendo. Mas não ofendia Noé, ele já estava guardado. Não te ofende, você já está guardado, selado. O
último membro já haverá sido redimido, o sexto selo se haverá produzido, e o sétimo selo o traz de novo à terra. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sobre o trono, e logo se assentou e reclamou o que era seu. O que havia redimido, correto? Sempre tem sido essa terceira etapa. Então, o sétimo selo, que era o William Branham. Deixa eu ver se eu peguei a mensagem aqui, para poder te ajudar em tudo isso. Vou deixar a mensagem porque vai ficar muito mais fácil. Revelação é revelação, isto ajuda. 206, senhores, é este o tempo. 206, no final do parágrafo, ele está falando sobre o sétimo, os selos. Ele diz, são os 7 selos escritos. Estes 7 selos, conforme vocês sabem, são a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. 7 selos, a manifestação dos 7 anjos. Então eu te pergunto, quem era o sétimo selo? Se os 7 selos é uma manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Então o sétimo selo tinha que ser Brahma. Tinha que ser Brahma. Então isso daqui é fácil para você entender. Já diz 206, senhores, é este o tempo. Tem mais alguma coisa para deixar para você aqui, que eu creio que vai fazer bem. Antes de chegar aos trovões. Deixa eu repetir uma coisa. A minha mensagem está no parágrafo 153, alimento espiritual. Tem outra tradução, que é o parágrafo 165. Para falar o que eu vou ler aqui. Se ele aparecesse, falando sobre Jesus Cristo, se ele aparecesse num corpo físico, semelhante à pintura de Hoffmann, que tem gente que está esperando Jesus aparecer aqui naquele corpo físico. Cristo aos 33 anos, sangue correndo de sua mão, com feridas de cravo, porque tem hora que sensibiliza a congregação. Você vai ver esse Cristo com as mãos feridas, parece que ele está morrendo agora. Não, olha o que Branham está dizendo. E sangue correndo de si, isso acontece conforme esta pintura de Hoffmann aos 33 anos sobre o Cristo e o sangue correndo em sua mão e com feridas de cravos, eu não o aceitaria. Se ele viesse desse jeito, eu não aceitaria. Tem gente que está esperando Jesus desse jeito. Isso é só para vocês se inteirar deste assunto. Uma das coisas que devemos estar certo é que o parágrafo 250 do profeta do século XX, porque é aqui onde nós temos o princípio desta revelação. 250, o profeta do século XX, no mês de março desse mesmo ano, que é o ano de 63, o reverendo Branham regressou ao leste para pregar sobre os selos, e os pregou de 17 a 24 de março. Este ensino foi algo novo até mesmo para ele. Irmãos, nós temos que saber que o que nós estamos crendo, pregando agora, é exatamente o que foi novo até para o irmão Branham. Esse ensino foi novo até para ele mesmo. Está aqui, ó. De fato, ele ensinou em tal forma que teve que corrigir certas coisas que anteriormente ele mesmo havia ensinado. Depois que ele pregou os selos, ele teve que corrigir coisas lá de trás. Eu poderia citar umas duas coisas lá de trás. O parágrafo 125 do primeiro selo, ele mostrou para nós que ele estudava os livros de Uriah Smith, e ele então, através daquele livro, ele achou que aquilo fosse verdade. E ele pregou que aquele cavalo branco do primeiro selo era o Espírito Santo. Aí, quando Deus revelou para ele o primeiro selo, a hora que Deus revelou o primeiro selo para ele, era o anticristo. Olha que diferença. Irmão Branham pregou que era o Espírito Santo, aquele cavaleiro. Quando isto foi revelado para ele, aí diz, é o anticristo.
Então ele teve que corrigir. Aí ele mostrou no primeiro selo para nós que aquele cavaleiro era o anticristo. Mas se você quiser pregar a mensagem anterior da revelação e dizer que foi Branham que disse, você não estará mentindo. Só que você não está corrigindo o que Branham corrigiu. Branham pregou antes da revelação. Então, a maioria destas igrejas tem sido levantadas antes da revelação. Esses pastores têm sido formados antes da revelação. Seria bom se eles fossem para o seminário hoje e formar. Qual o seminário? Dos selos. Vai para o seminário dos 7 selos e começa a estudar de novo. Para poder pregar e corrigir o que já vocês pregaram por 40 anos errado. Volta a corrigir. Faz o que Branham fez. O William Branham corrigiu. Outra coisa, ele dizia que aquelas almas debaixo do altar no 5º selo, antes, ele revelou isso para nós quando pregou o 5º selo. Me esqueço o parágrafo, mas está ali. Ele diz, antes eu mesmo cria que as almas debaixo do altar eram dos cristãos primitivos. Mas quando veio a revelação, era o oposto que eu preguei. Então, não são as almas da igreja primitiva, eles são as almas dos judeus, porque o 5º selo é para os judeus. São aqueles que morreram sob Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Certo? Então é tão claro, isso é tão bom. Um pouco de toda a revelação é muito bom. Amém. Amém. Isso daqui é só um comecinho, né? Agora, você sabe o que acontece? No 7º selo, parágrafo 161, tradução de Goiânia, o irmão Branham diz assim, a terceira etapa, o que vem. Ele não podia revelar aquilo. Ele diz, a terceira etapa, o que vem. Estamos aguardando a terceira etapa, e na terceira etapa tem a visão da tenda. Então, é o que vem. Escuta bem. 3 anos depois, ou 2 anos depois, quase 3 anos depois, irmão Branham vem e prega os ungidos dos últimos dias. Na tradução da Voz de Deus, 262. Na tradução de Goiânia, 373, 374. Irmão Branham diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Mas no 7º selo, ele diz, a terceira etapa, o que vem. Ele não revelou o que era a terceira etapa quando pregou o 7º selo. Por isso ele diz, Deus nos abriu 6 selos e não pôde abrir o 7º, porque é o selo de sua vinda. Ninguém deve saber aquele dia e hora. Então ele não podia falar, porque ele estava revelando Jesus Cristo em carne humana ali na terra, nos dias da sua vinda. Ele diz, o 7º selo o traz de novo à terra. Se você tomar a mensagem, o 7º selo 165, os anjos tomaram o irmão Branham e levaram até aquela nuvem, formada por eles mesmos. E depois o irmão Branham desceu. E quando o irmão Branham desceu de lá, era o 7º selo trazendo Jesus Cristo na terra, para pisar no mar com o pé direito e com o esquerdo, pisar na terra. Apocalipse 10:1. Foi aí que o anjo desceu da nuvem. Se você quiser ver o anjo na nuvem, fica só no Monte Pôr do Sol. Mas se você quiser ver o anjo em carne, olhe em Branham. Ali estava aquele anjo forte que pisou na terra e no mar. Ele tinha que pisar só através de um homem. Você tem que ver isso lá atrás. Não tem nenhum homem que vai fazer isso. Nenhum outro homem vai trazer Cristo à terra. Porque já trouxe. Agora Cristo não vem na terra. Arrebatamento, Cristo não vem na terra. Ele vem nos ares. E o que vai acontecer é que quando Cristo veio na terra através do 7º selo, do 7º anjo, teve uma mensagem para nos preparar para ir para os ares no arrebatamento. Aleluia! Graças a Deus. Irmão Branham diz também sobre a terceira etapa, porque Clemas fala 207. Que lição, que lição. Oh, nesta etapa da jornada onde estamos parados. Olhe onde estamos agora. Sim, Senhor, na terceira etapa. Notem, estamos exatamente aqui, nas portas da vinda do Senhor.
Quer mais ainda? Que coisa! É tão bom ter esta revelação neste dia. Agora, quem é que revelaria os 7 trovões? O 7º anjo. Não tem outro para revelar. Os trovões. E vamos só ler aqui para vocês verem, é um pouco de toda a revelação. Isso daqui eu estou falando, é tão conhecido que as pessoas já sabem disso. Laodiceia 38. Mas presta atenção assim, claro. Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7 fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Aí vamos perguntar, irmão Brana, mas quais são os mistérios? Para mim poder ficar sabendo quais são os mistérios de Apocalipse 10. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Quer dizer, o que está dentro dos 7 selos são as revelações dos trovões. Hoje eles não sabem, e nós pregamos, parecemos ser louco. Cordeiro saiu do trono, era terminou, último eleito entrou. Essas são as revelações, são os trovões. Aquilo que estava ali são as revelações contidas. Quer dizer, estão nos 7 selos, mas as pessoas não viram isso daí. Por volta de 40 anos, elas não viram. Mas agora o ministério da esposa de Cristo está em ação e eu sou parte deste ministério. Eu não sou o único, mas sou parte deste ministério para mostrar para vocês que os trovões já soaram. Brana diz o que são os mistérios contidos nos 7 selos. Agora, vamos ver se o povo é convertido. Uma das coisas boas é saber. Osmar, eu tenho 50 anos de mensagem. Muito bem. Então, eu creio em Brana, eu creio como Elias, eu creio que é ele que revela os trovões. Muito bem. Então você já crê? Sim. Mas você conheceu essas revelações contidas nos 7 selos? Bom, não sei nada disso. Não sabe? Então, vamos ver se você é convertido. Serão estes mistérios verdades revelados divinamente que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Não sabe as revelações, nem convertidos são. Então vocês me desculpam, eu não sou contra, mas os pastores devem saber. Se vocês, pastores, não sabem as revelações dos trovões, vocês não são convertidos. E o seu povo também não é. É assim diz o Senhor, é o William Brana que diz, que são esses mistérios verdades revelados divinamente que converterão. Agora já foram revelados divinamente pelo 7º anjo. E vocês não conhecem porque não são convertidos. E quando vocês conhecem, aí começa a sua conversão. Quando você começa a conhecer esses mistérios, verdades revelados divinamente, aí você começa a ser convertido. Aí que você vai saber, eu sou um filho. Elias está me convertendo. Os trovões estão me convertendo. Você não tem jeito de ser convertido só com a mensagem de Elias, porque o irmão Brana está mostrando que ele faz 2 coisas. E o que converte são estes mistérios verdades dos 7 trovões revelados divinamente que converterão. Amém. Amém. Aleluia. Muito bem. Olha, vocês viram? Estou acabando já. Ei, glória. Coisa boa, né? Mistérios revelados. Isso daqui, estou apenas falando um pouco de toda a revelação. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, pergunta 21ª é: tenho 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Aí vem a resposta de William Brana: não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões.
7 selos, não precisa nem ler, mas porque está escrito aqui, é o 7º anjo, é um mensageiro da 7ª era da igreja, que revelaria isso daí para nós. Está revelado? Amém. Tem mais? Vamos mais um testemunho aqui. Vou ler este finalzinho do testemunho. São coisas tão tremendas para todos nós. 276. Vocês conhecem tudo isso daqui? Quando aquela pessoa disse para o irmão Branham, você é qualificado para escrever uma Bíblia, porque você mesmo, você tem a palavra, você pode escrever uma Bíblia. Aí o irmão Branham diz, isso pode ser verdade, veio. Ele estava tentando me apanhar. Tinha gente no tempo do irmão Branham querendo pegar o profeta. Você pensa que você não vai querer pegar nós? E eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Ele disse, por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. Eu disse, mas você, veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra, veio. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu quero que vocês prestem atenção, porque essa mensagem foi pregada depois da revelação dos selos, e as pessoas fizeram pergunta para o irmão Branham depois da revelação dos selos. Perguntaram para ele se aqueles 7 trovões não era uma revelação para ser dada a algum outro homem. Uma revelação para ser dada ao William Soto. Uma revelação para ser dada ao Osmar Rodrigues. Uma revelação para ser dada ao pastor Joaquim Gonçalves Silva. Não. Vamos ver o que o irmão Branham fala. Ele disse, bem, então é aqueles 7 trovões? Vê você, não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para ser dada a algum homem? Eu disse, não, Senhor. Oh, bem, irmão Branham, então, não é para ser dada a nenhum homem, então você vai ressuscitar e nos dar essa revelação? Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo? Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Então, aquilo que eles ficam esperando, os 7 trovões vão ser revelados. Está tudo revelado nos 7 selos. Está tudo revelado lá. É exatamente esses mistérios, verdades que nós estamos fazendo conhecido ao povo nesses dias, que eles não querem escutar. Eles não querem receber. É isto que são os 7 trovões. Não somos nós que revelamos. Foi William Branham que revelou. Foi lá atrás. Para chegar a esse ponto aqui que é tão bom também, para mim e para você, olha, preste atenção, porque tudo isso daqui faz parte desta mensagem, um pouco de toda a revelação. Você sabe que Jesus Cristo nasceu em abril? Sabe? O irmão Branham diz que Jesus Cristo nasceu em abril. Você sabe que Branham também nasceu em abril? Você sabe que quem nasceu em abril é Cordeiro? Você sabe que Jesus foi Cordeiro? Você sabe que Branham também foi Cordeiro? Certo? Então, eu quero só te mostrar, mais uma vez, daqui são tudo coisa repetida, mas é um pouco de toda a revelação, para te ajudar. Irmão Branham falou isso na mensagem Jeová Jireh 3. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 98 em diante, mas eu vou ler aqui o 100. Ali está, mostrando claramente, a noiva da semente real não será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra, mas por ele, a palavra manifesta do Cordeiro. Pois ele é a palavra e o Cordeiro, não chamado. Ele disse, não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo dentre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome. Levariam o seu nome. Aí pergunta, por que o irmão Branham falou isso aqui agora? Oh, que coisa! Por que temes isto então? Um gentil levaria seu nome, o carneiro, não o nome dela, a igreja, mas ele, aleluia. Um gentil levaria o seu nome.
Por isso é o novo nome. Lá atrás, Jesus trouxe o nome do Pai. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. São João 17, 26. Então, no entardecer, Brana manifestou o novo nome de Deus. O nome Jesus Cristo veio ser manifestado entre os hebreus. O nome novo do Senhor Jesus Cristo foi manifestado entre os gentios. Deus numa carne. Por quê? Um gentil levaria o seu nome. Ó povo da mensagem, pregadores, explica isso para o seu povo. Vocês chamam eu de doido? Vocês é sadio? Explica para o seu povo então isso daqui. Explica qual gentil levou o seu nome. Qual gentil que levou o seu nome? Aí eu queria que você me dissesse qual é o seu nome. Jesus, não, Jesus já era. Um gentil levaria o seu nome, porque nesse dia a noiva é gentia. E Deus, para casar com uma noiva gentia, não pode casar através do nome hebraico, nem grego, latim, romano. Que nós já adoramos a Deus em Jesus Cristo. Mas ele tem que casar, que a noiva é gentia. Você tem que olhar lá para o Velho Testamento. No Velho Testamento não se podia casar um hebreu com um gentil. Certo? Aqueles que casaram com gente de outras nações, Deus matou. E vem Paulo no Novo Testamento mostrando que o crente não deve casar com o incrédulo. Então ele já tem que saber. Se ele faz isso, é um morto espiritual. É uma morte espiritual. O bom que você faz, talvez é evangelizar um gentil, evangelizar uma gentia. Até para casamento, evangelizar, e aquilo ali vir, ser mudado, transformado, cheio do Espírito Santo, aí você pode casar. Mas tem hora que a pessoa está tão afobada que ela vai lá e pega qualquer carcaça, sem força, sem vida, e casa. E aí está o problema. Deve aprender isso. Deus, nesse último dia, ia tirar um povo dentre o gentil para o seu nome. Irmãos, isso aqui é uma revelação do novo nome. É a revelação que Deus deu através de William Branham, só que Branham não podia falar. É o meu nome. O meu nome que faz parte de um nome gentil, que é o nome de Deus. Branham não podia falar. Eu quem tem que falar, porque eu sou quem comi o livrinho. Eu comi o livrinho. Então está aqui. Porque senão você tem que saber, ó, você vai até no inferno com esse caroço na garganta. Você vai. Você pode sair daqui e dizer, ó, eu não creio nisso não. Você vai para casa pensando, esse homem falou que um gentil levaria o nome de Deus. Um gentil só. Só um. E não é o Osmar não. Não é o William Souto Santiago também não. Um gentil levaria o seu nome. Um gentil que levou o nome chama-se William Marion Branham. Um gentil levaria o seu nome. Amém? Abraão restaurado 45. Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão. Disse, você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado de Abraão. Lhe deu parte do seu nome, passou seu nome para Eloi, Elohim, H-I-M e H-A-M. Elohim, Abraão, em inglês. Elohim. Em outras palavras, eu sou o pai de todas as coisas. Vem, e eu te faço o pai das nações. Deus é o pai de todas as coisas. E pegou Branham e diz, eu te faço pai dos gentios. Gentios, nações quer dizer gentios. Você é pai das nações. Você é pai dos gentios, porque eu sou o pai. E você, só que eu tenho que ser manifestado na terra. E você é que vai manifestar o meu nome como pai dos gentios. Porque ele já manifestou lá atrás, para judeu e para samaritano, mas ele nunca havia manifestado para gentil. Mas no último dia, ele veio em William Branham e manifestou para nós, os gentios. Eu não estive nos Estados Unidos, mas eu estou hoje crendo nisso.
Você está hoje crendo. Você diz, mas como que você consegue crer que o Cordeiro saiu do trono em 1963 e você veio aceitar isso agora? Não importa. Quando ele pregou lá, eu estava lá. Quando Jesus morreu no Calvário, eu estava em Jesus. Você não estava lá? E quando Branham pregou os selos, recebeu a encarnação de Deus. Parágrafo 101, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução de Goiânia, e 207, tradução da voz de Deus. Ele diz, você notou quando aquele anjo estava descendo e se encarnando, se materializando? Aquele anjo se tornando matéria. Amém. Tá bom. Vocês notaram isso? Agora ele diz assim, ó, isso é um bom nome. Eu te faço Pai das Nações. Então eu mudei e dou parte do meu nome, Pai das Nações, H-A-M. Aonde está o H-M? Não está em Billy Graham. Graham é 6. Aponta para o homem, para o mundo. Mas Branham é 7. É o nome de Deus. Quando você recebe, isto aqui é o novo nome nesse dia final. Você recebeu esse nome, estava onde? Estava na pedrinha, na copa da pirâmide, onde você vê o sétimo anjo pegar uma alavanca e lá na copa da pirâmide, sétimo selo, 168, tradução de Goiânia, e abrir a copa da pirâmide. Ninguém fez isso. Eu não estou abrindo a copa da pirâmide, eu estou mostrando que ela foi aberta. Entende? Branham, sétimo anjo, que pegou a alavanca é fé. Ele sempre creu, ele foi um crente, ele meteu a fé. Exatamente ali, naquela copa da pirâmide, abriu, e tem um novo nome. Ali tem algo escrito que ninguém sabia. Ele diz, mas o Espírito Santo veio interpretando o que estava sem escrever. Amém. Tenho que terminar agora. 157, Abraão restaurado. Para vocês verem apenas um pouco de toda a revelação. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. O povo não reconhece Deus. Ele é real. Eu quero pegar isso daqui para te dar, como é difícil ter que usar óculos e tudo, não é, rapaz? Coisa. Mas olha aqui também. Para mim isso é rápido, porque eu já passei de 1 hora. E eu não gosto de pregar mais de 1 hora, mas nessas reuniões não tem jeito. Sempre passa um pouco. 229, a festa das trombetas. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isso. Quando ele diz não perca isso, que é importante. Quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Mensagem, e Apocalipse 10 era o sétimo selo. Era. Apocalipse 10 não vai ser. Apocalipse 10 era o sétimo selo. O desvelar de Deus, tradução de Goiânia, 341. Agora é para encerrar mesmo. Certo? Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado. Pregadores, gente da ressurreição isolada do profeta, por que vocês não veem essas coisas? Deus ama todos nós. Era só você ver. Você não quer corrigir? Corrige. Branham corrigiu o que ele havia pregado errado. Pastores, diga para o seu povo, preguei 40 anos errado. Diga para eles. Eu estou corrigindo agora. Eu estou crendo nesta revelação que o William Branham disse. A vida inteira vocês pregando que Apocalipse 10 vai ser revelado. Agora estou lendo. Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado, os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos, como o sétimo livro selado prometeu. Quer dizer, tudo que Deus prometeu já está aqui. Amém? Já deu para você entender um pouquinho?
Olha, um pouquinho de toda esta revelação, eu creio que é uma bênção para nós. Deus te ajude, eu não posso fazer nada mais do que te dar a mensagem. Depois você pega a mensagem e prossiga, certo? E o povo tem que saber por que nós somos firmes. Por que vocês são firmes? Vocês não têm igreja para ir todo dia. Vocês não têm um pastor aqui pertinho de vocês para ficar falando com vocês todo dia. O que é que faz vocês ficar firmes? Que eu posso deixar vocês aqui 1 ano, 10 anos, e depois voltar, está como Paulo, que deixava 10 e quando voltava tinha 30. O irmão Brana falou disso, mas Billy Graham ganhava 30 mil, quando voltava não tinha 30. Isso foi o que Brana disse. Agora, qual que é o segredo? Ensina para nós esse segredo, que não precisa de ter culto todo dia. Qual o segredo? Eu tenho mensagem, ele diz, eu tenho CD para escutar dia e noite. Não é nem todo dia, dia e noite. Mas porque não tem um pastor ao lado para poder falar, para te ajudar na hora, até precisa gastar com telefone para falar com o pastor. Qual o problema que você ainda fica firme desse jeito? Não é o pastor. Não é reunião, é a revelação. Um pouco de toda a revelação te dá segurança, te dá firmeza. É isso que eles deveriam descobrir. Isso daqui faz você ficar fiel e firme. Amém. Pai Celestial, muito obrigado por este momento que nós te adoramos, te servimos, pregamos sua palavra. Nós damos um pouquinho daquilo que nós sabemos de toda esta revelação. Conceda a este povo cada dia mais fé, segurança nesta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos sabem que não é o que nós pregamos, é o que o profeta pregou. Nós só estamos posicionando estas coisas para que o povo que crê no profeta possa estar firme nesta revelação. Eles não estão firmes em mim, eles estão firmes na revelação. Por isso ajuda este povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.